A questão 17 é um trecho da música de Herbert Viana, tá? Uma música bem interessante, que fala da ida para a Lua. E ele fala nessa música sobre a Lua tem aquela gravidade onde o homem flutua. Então toma cuidado, que lá tem gravidade. Então as coisas caem na Lua. Caem mais lentamente, tá? Pensar assim, porque a gravidade lá é menor. E nessa questão, tinha o dado de que a gravidade na Lua é de 1,63. Estava no início estava na primeira página, e isso aqui, como eu tinha passado para vocês, eu não coloquei de novo na questão, né? Lembrar que a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, lá fala sobre essa gravidade na Lua, e fala o seguinte, a massa e o peso da bailarina na Lua, respectivamente. Então, se a massa dela é de 60 kg na Terra, na Lua a massa é a mesma. Então, lembrar que quando você vai de um planeta para o outro, a massa não muda. A massa você pode pensar como quantidade de matéria. Depois a gente vai ver que massa está muito relacionada à inércia, tá? Então a massa dela continua sendo 60 kg. Então pode ser ou letra C ou letra D. Agora é pegar essa massa e multiplicar pela gravidade, que é 1,63, né? Então se você multiplicar por 1, alguma coisa, não pode dar 588. Então a resposta correta vai dar 98 newtons. Para ser mais exato, esse cálculo, né, de peso é massa vezes gravidade, deixa eu segurar aqui, peso, massa, que é 60, vezes a gravidade, que é 1,63, fazendo esse cálculo, aí vocês vão encontrar 97,8, ou seja, aproximadamente 98 newtons. Por isso, letra C. Número 18. Vamos supor que você esteja em um supermercado aguardando a pesagem de uma quantidade de maçã na balança, em uma balança de mola, cuja unidade de medida é o quilograma-força. Então, a gente já chegou a falar do quilograma-força, né? Quilograma-força é uma unidade que eles inventaram para facilitar a nossa vida, porque você não precisa multiplicar pela gravidade para você saber o peso. Ou seja, se sua massa é de 60 kg, então você tem um peso de 60 kg força. Se a massa da maçã é o saco de maçã lá, vamos supor, tá 1 kg de maçã, então isso é massa. Mas para passar para força seria 1 kg força o peso dela, né? Então você não precisa multiplicar pela gravidade, porque 1 kg força vale 9,8 newtons, que é o valor da gravidade na Terra, né? Mas você vai ver que a questão não tem nada a ver com isso, né? A leitura da balança corresponde. Então, ele quer saber, essa balança vai medir o quê? Então, lembrar que quando você coloca uma coisa na balança, ela vai medir a força que ela faz sobre o objeto, para poder equilibrar esse objeto. E a força feita por uma superfície, a gente chama de força normal, né? Então, vamos ver aqui, ó. A leitura da balança corresponde ao módulo da força normal, pois essa é a força de interação entre as maçãs e a balança, cujo valor é supostamente igual ao peso, porque se está em repouso em cima de um objeto, o peso vai ser igual ao normal. Então, é exatamente a letra A, tá? Então, a resposta certa é a letra A. Então, vamos ver as outras. B. Tanto ao valor do módulo da força peso quanto ao módulo da força normal, pois ambas constituem um par de ação e reação, segundo a terceira lei de Newton. Jamais normal e peso é um par de ação e reação. Primeiramente, porque a ação e reação não pode atuar num corpo só. Então, tipo assim, se a superfície faz força na maçã, a maçã faz força na superfície. Então, são forças que atuam em corpos diferentes. Então, nunca peso e normal é um par de ação e reação. Cuidado com isso, que isso cai muito em vestibular. Ao módulo do peso das maçãs, pois essa é a força de interação entre as maçãs e a balança. Não. Peso é a força que a Terra faz puxando as maçãs para baixo. Então, lembrar que o que a balança faz é a força normal. Então, o que ela mede é a força normal. Tanto é que se você colocar o pé na balança quando alguém sobe, você vai ver que a balança vai marcar mais. Então, significa que ela não marca o peso, porque senão ela não ia mudar. Então, ela marca a força que você está fazendo sobre ela revida essa força. Então, seria a interação, força normal, né? O módulo da força resultante entre as maçãs? Não, porque a força resultante é zero. O peso anula normal. A quantidade de matéria da maçã? Não, ela não mede massa. Ela mede, na verdade, uma força de interação. E interação é força. Então, a resposta da 16 é a letra A. Lembrar que uma balança, então, ela mede força.